Iremos agora rever, essencialmente, quais os métodos de estudo para avaliação do aparelho urinário e principais indicações clínicas, quer no estudo do aparelho excretor e do alto aparelho urinário, quer ainda no estudo da bexiga, fazendo-se depois, pelas suas implicações um pouco especiais, alguma referência à patologia traumática nesta área. Nestes esquemas podemos ver os rins e a sua localização anatómica, bem como o ambiente de gordura retroperitoneal que os envolve de um lado e do outro. Serve também este diagrama para mostrar as relações vasculares, quer da artéria renal com o bacinete, que tem, portanto, uma localização anterior, quer ainda a posição das veias renais a drenarem na veia cava inferior, com o trajeto da veia renal esquerda imediatamente a passar por baixo da emergência da artéria mesentérica superior. Portanto, os rins, como órgãos retroperitoneais, têm, de facto, uma localização relativamente fixa no abdômen e, portanto, envolvidos por um ambiente adiposo, o que lhe permite a identificação dos seus contornos em radiologia convencional. Começando a nossa abordagem através do estudo da contribuição da radiologia convencional para a sua avaliação, o abdômen simples é, de facto, uma das técnicas que pode ser utilizada, embora, obviamente, tenha limitações muito consideráveis, e depois podemos lançar mão de outras técnicas em radiologia convencional, as chamadas pialografias, pialografia indireta ou pialografia, se quisermos, descendente, que corresponde, portanto, à urografia intravenosa, mais não sendo que a injeção intravenosa de um produto de contraste iodado, e a avaliação da sua passagem depois através da eliminação renal, uma vez que estes contrastes são eliminados em cerca de quase 100% por via renal, mas também podemos utilizar outras técnicas pielográficas de opacificação do aparelho excretor, chamadas diretas, onde temos a pielografia ascendente, que é efetuada por via retrógrada, portanto uma manobra invasiva que obriga a cateterização direta do ureter e a injeção unilateral de um produto de contraste. Utiliza-se, obviamente, em situações muito particulares. Podemos também fazer, ao contrário, também uma pielografia direta, mas agora por via descendente, por via percutânea, a partir do momento em que se faça uma nefrostomia por punção transabdominal e transrenal, injeção de produto de contraste diretamente a nível do bacinete. Portanto, estas são também possibilidades adicionais para avaliação, sobretudo do aparelho excretor e do ureter, e utilizadas em situações muito particulares. Outro tipo de exames tende fundamentalmente para a avaliação da bexiga e da uretra. Podemos ter então a cistouretrografia indireta incluída no estudo por urografia intravenosa, portanto é a fase tardia, digamos, da urografia intravenosa. Apresenta como desvantagem essencial o facto do contraste estar muito diluído a nível da bexiga, o que reduz em muito a capacidade de resolução anatómica, espacial, de reconhecimento de estruturas e, portanto, a informação morfológica é inferior àquela que pode ser obtida através da cateterização uretral direta e, portanto, pela injeção retrógrada de contraste diretamente na uretra. Também, obviamente, estas situações são situações peculiares, particulares, a utilizar como exames de segunda linha no estudo do trato urinário e em condições muito especiais. Por último, temos, obviamente, as angiografias. As angiografias, não só dispomos da angiografia tradicional, a angiografia de subtração digital, tanto que é hoje uma técnica bastante fiável para a avaliação, inclusivamente de estenoses em pequenos ramos distais ou de pequenos aneurismas, por hipótese, mas dispomos também, se pretendermos avaliar essencialmente a artéria renal no seu trajeto principal ou os seus ramos principais, dispomos de outras técnicas igualmente eficazes em termos puramente diagnósticos, como seja a angiotac ou a angiografia por ressonância magnética. Começando com a radiografia simples do abdômen, o que podemos ver, para além daquilo que já foi descrito, como os aspectos normais, podemos ver, de facto, três situações fundamentais. Podemos descortinar a presença de gás anormal a nível do retroperitoneu e acumulado, sobretudo, a nível da sombra renal. Esta é uma situação relativamente rara, que surge na chamada pielonefrite, ou está associada à chamada pielonefrite enfisematosa, uma infecção grave por anerose
anaeróbios, em geral, com maior tendência a aparecer e se formar em pacientes diabéticos. Quanto à possibilidade de aparecimento de imagens calcificadas anómalas, de referir que os cálculos renais, de facto, são visíveis numa percentagem muito elevada dos casos. E isto deve-se à circunstância de a maioria dos cálculos ser, de facto, ter um teor em cálcio e, portanto, termos a capacidade de a demonstrar radiologicamente, o que não sucedia, como se devem recordar, com o que falámos para os cálculos da vesícula biliar, onde a maioria constituídos por colesterol não era aparente nas radiografias. Portanto, parece ser, do ponto de vista médico, claramente rentável a utilização de uma radiografia simples do abdômen se pretendermos, por exemplo, visualizar alguma imagem de cálculo ao longo do trajeto urinário, como se mostra na imagem do meio e onde vemos uma formação litiásica à esquerda do corpo vertebral de L3. Por último, a última situação que podemos encontrar é a presença de um efeito de massa a nível de um dos contornos renais, de uma das sombras renais. Como é evidente também, e como sabemos da própria óptica radiológica, não é possível distinguir se trata de uma massa sólida ou líquida. Portanto, trata-se apenas daquilo que designamos por uma opacidade com densidade de tecidos moles. Portanto, ficamos sem saber, e a radiografia simples não nos informa se trata eventualmente de um tumor ou, pelo contrário, de uma massa líquida, de um quisto simples. Na imagem da direita podemos ver então uma formação expansiva de grandes dimensões, abrangendo o polo inferior do rim e deslocando, neste caso concreto, o sistema excretor para cima em sentido cranial devido ao efeito de massa que condiciona. Nesta imagem podemos ver também que nem sempre as calcificações e os cálculos estão presentes a nível do alto aparelho excretor renal ou ao longo dos ureteres, mas por vezes podem também suceder cálculos a nível da bexiga. Na imagem da direita observamos uma imagem relativamente densa, de morfologia ovalada, que corresponde precisamente à presença de um volumoso cálculo vesical. Estes cálculos desenvolvem-se, em geral, na sequência de estase urinária, muito particularmente em pacientes com hipertrofia prostática de longa data, condicionando obstrução ao normal fluxo urinário. Portanto, é evidente que estes cálculos são, obviamente, demonstrados com toda a vantagem e confirmados por ecografia. Na imagem da esquerda vemos, e apenas para relembrar, que deverá ser pesquisado no abdômen e tem também na radiografia simples do abdômen e tem a sua importância clínica, a presença da imagem correspondente à bexiga. A bexiga com uma opacidade de tecidos moles que se pode ver a nível da escavação pélvica e onde é relativamente simples de reconhecer os seus contornos devido ao ambiente adiposo que a rodeia. A bexiga, quando muito distendida, pode formar mesmo um globo vesical e então comporta-se como um efeito de massa a nível da pelvis. Muito embora a urografia intravenosa ou pielografia descendente seja um exame que tem alguma relevância e importância a nível do estudo do trato urinário, essa importância tem vindo claramente a decrescer ao longo dos últimos anos, fruto do aparecimento de outras técnicas que substituem com vantagem a sua informação diagnóstica. A título de exemplo, devemos dizer, por exemplo, que num serviço de radiologia dos hospitais da Universidade de Coimbra, este exame é um exame que o seu pedido tem sido reduzido drasticamente em mais de 50% dos casos, portanto, em relativamente àquilo que se fazia anteriormente. E apenas não é mais porque, neste caso, o serviço não dispõe ainda de tecnologia que possa, de alguma forma, prescindir da sua utilização em condições muito particulares. Portanto, quanto à técnica desta urografia intravenosa, que mais não é exatamente do que o mesmo tipo de estudo que fazemos quando utilizamos, por exemplo, ataque com contraste intravenoso, portanto recorre à injeção intravenosa de contraste, iodado, hidrossolúvel, que será eliminado por filtração glomerular. A ideia deste exame é inicialmente obter um filme chamado um filme zero, ou filme de conjunto, onde se procura essencialmente os sinais semiológicos que atrás descrevi, presença de gás anómalo, calcificações ao longo do trajeto urinário, zonas que possam corresponder a massas, devem ser procuradas as sombras renais e as linhas do psoas, bem como a imagem correspondente à bexiga. Seguidamente faz-se uma injeção de contraste intravenoso em bolos
rápido. Enfim, a quantidade de contraste é variável. Em geral, é uma quantidade de contraste inferior àquela que utilizamos em tomografia computerizada, na ordem dos 60 a 80 cm3, dependendo, obviamente, também do peso do paciente, sendo que é feito um primeiro filme imediatamente após o fim da injeção, na fase de chamada opacificação nefrográfica. Também conhecemos este aspecto quando falamos e descrevemos da tomografia computerizada a nível renal, e em que, de facto, temos o contraste a aparecer inicialmente a nível parenquimatoso. A injeção de contraste e a quantidade de contraste que se injeta e também a técnica utilizada em radiologia convencional não permitem estabelecer diferenças significativas entre o nefrograma cortical ou medular, pelo que falamos muito simplesmente em efeito nefrográfico. Depois desse primeiro filme, normalmente é feito um segundo filme, cerca de 5 minutos após a injeção de contraste, que pretende essencialmente demonstrar, do ponto de vista funcional, a integridade da passagem do produto de contraste para o sistema excretor, portanto, fazendo toda a sua travessia ao longo do parênquima. O normal é 5 minutos após a injeção de contraste que o produto esteja, de facto, presente nas cavidades excretoras. Segue-se uma prova de compressão dos ureteres, a qual é feita sensivelmente entre os 5 e os 10 minutos, depois de ter obtido este primeiro filme e ter demonstrado a inexistência de dilatação do sistema excretor, é feito então um filme sobre compressão dos ureteres. E este é, de facto, uma das grandes mais-valias desta urografia intravenosa, ao permitir, de facto, a realização e a visualização em excelentes condições dos pequenos cálices, dos fórnix caliciais e do bacinete. Portanto, todo o aparelho excretor alto é visível de forma muito adequada através desta prova de compressão dos ureteres. Finalmente, é libertada a compressão dos ureteres e é realizado, portanto, depois de feito um filme sobre compressão, é feito um filme sobre descompressão. A ideia deste filme de descompressão é precisamente fazer com que toda a urina iodada possa agora fluir ao longo do trajeto urinário, opacificando o aparelho excretor e assim permitindo uma adequada visualização dos ureteres em toda a sua extensão. Por último, far-se-á em condições normais uma última radiografia, sensivelmente aos 30 minutos, para demonstrar que todo o produto de contraste foi de facto excretado e que se encontra a nível da bexiga. Portanto, esse filme serve também para avaliação da bexiga, como é lógico. Como referi, a urografia intravenosa, como exame morfológico e simultaneamente funcional que pretende ser, tem também alguns procedimentos que terão que ser obrigatoriamente adaptados. Nomeadamente, não se deverá proceder à compressão dos ureteres no caso de existir uma suspeita de obstrução recente. De alguma forma, é lógico se entendermos que ao comprimirmos os ureteres num sistema excretor obstruído, isso poderá provocar com facilidade uma eventual ruptura de um fórnix calicial com extravasamento da urina para o espaço perirenal. Por último também, era algo que em tempos digamos assim, a ecografia era de extrema relevância e importância, a possibilidade de realizar filmes tardios, horas depois da injeção de contraste, nos casos de obstrução urinária, na tentativa de demonstrar, uma vez que existia uma excreção retardada do contraste, tentar demonstrar qual a localização e eventualmente a causa da obstrução ao fluxo urinário. Valerá aqui a pena uma nota, até porque tradicionalmente a urografia intravenosa foi sempre associada a algum receio de reações secundárias após a injeção de contraste. Receio esse que subitamente parece se ter minimizado, não digo desaparecido, mas minimizado com a utilização da tomografia computerizada. Vale a pena aqui, de facto, discernir algo sobre a utilização dos contrastes iodados e dar alguma informação adicional. Os contrastes hidrossolúveis utilizados nestes tipos de exames podem ser, portanto, de dois tipos fundamentais, iónicos e com uma osmolaridade superior à do sangue, portanto, iónicos e hiperosmolares, ou, mais recentemente, apareceram, já com vários anos de introdução no mercado, os produtos de contraste não iónicos, isoosmolares ou hipoosmolares. Estes produtos de contraste têm a desvantagem de serem substancialmente mais caros, mas, por outro lado, têm a grande vantagem de apresentarem uma taxa de reações secundárias menor, tais como vômitos, tais como cefaleia,
celeias, tais como o gosto metálico transitório na boca, enfim, um desconforto para o paciente extremamente atenuado e, de facto, tem um perfil de tolerância muito grande, nomeadamente, como digo, para estas reações minor, o que faz com que sejam hoje praticamente os preferidos em todos os tipos de exames. Portanto, de uma maneira genérica, hoje praticamente são só utilizados os contrastes não iónicos e isoosmolares, sobretudo, como é lógico, em grupos de maior risco, como sejam os pacientes desidratados, idosos ou crianças. É claro que o facto de utilizarmos contrastes iodados por si só, sejam iónicos ou não iónicos, hiper ou hipoosmolares, não invalidam a possibilidade da ocorrência de reações anafiláticas ao iodo, que são muito raras. Calcula-se em grandes séries que possa ocorrer uma reação grave ou muito grave em cerca de um caso para 200 ou 240 mil injeções, portanto, o que significaria ter que se injetar quase a população inteira de uma cidade para obter um produto, de uma cidade média, para se obter um produto, uma reação secundária. As reações mais temíveis são a paragem cardiorrespiratória, são a possibilidade do edema da glote, de um choque hipotensivo. Os radiologistas estarão, obviamente, habilitados para tratar este tipo de situações, nomeadamente através da administração de adrenalina por via subcutânea ou mesmo por via intravenosa. Além, obviamente, de manobras de libertação das vias do trato respiratório superior quando for, obviamente, essa a situação. Quanto às reações minor, são provocadas por vômitos, faleias ou reações de tipo urticariforme. Portanto, isto significa que podemos utilizar produtos de contraste com um perfil de tolerância muito grande. Eventualmente, as recomendações atuais levam a que se possa fazer um tratamento desensibilizante prévio apenas em casos muito pontuais, com corticoterápia no doente asmático, em que é preciso injetar contraste, ou em doentes com uma história relativamente pesada de afecções de tipo alérgico e, claro, todos estes exames deverão ser sempre realizados com o paciente bem hidratado, sobretudo em doentes que possam, por exemplo, possuir simultaneamente um mieloma múltiplo, dado o risco de insuficiência renal que se pode desencadear. Caso exista uma história alérgica anterior aos produtos de contraste iodado, é evidente que corremos também aqui o risco da nova reação ser potenciada e, por isso, se houver a necessidade imperiosa de utilizar contrastes, podemos considerar a ressonância magnética como uma alternativa. Bom, quanto ao estudo da urografia intravenosa, o que é que avalia? Avalia a localização e a morfologia renal, sabendo sempre que, e será bom não esquecer, que os rins têm um efeito de ampliação radiográfica em radiologia convencional, mas isso já foi um tema que já foi falado. Avaliamos seguidamente a densidade e a simetria do nefrograma no primeiro filme. Em tempos idos, uma técnica que se utilizou foi a chamada urografia minutada, em que se pretendia tentar discernir entre diferenças do nefrograma entre os dois rins. Isso poderia indiciar um atraso no aparecimento de contraste e uma filtração glomerular diminuída de um dos lados, por exemplo, associada às estenoses renais nas situações de hipertensão secundária. Mas, efetivamente, hoje essa prática está totalmente abandonada, uma vez que a sensibilidade e a especificidade eram, de facto, muito baixas para justificar os custos adicionais relacionados com este tipo de modificação técnica. Depois deverá ser avaliado o tempo de aparecimento do contraste no sistema de coletor, do filme dos 5 minutos, e sinais de obstrução ao fluxo urinário. É fundamental no filme sob compressão avaliar a integridade das papilas renais. A título de exemplo, poderão estar alteradas, poderão ter desaparecido em situações de pielonefrite antiga e sequelas de pielonefrite, poderão de facto estar amputadas nas situações de necrose papilar. Portanto, há uma patologia também específica que pode ser diagnosticada com relativa facilidade com o recurso a este filme. A urografia permite avaliar também a integridade da espessura parenquimatosa, ao ver, portanto, qual é a distância que separa o contorno do rim das papilas, ou mais concretamente dos pequenos cálices, e finalmente, uma das grandes vantagens que ainda se mantém com esta técnica, permite avaliar os defeitos de reflexão do sistema coletor, utilizando a combinação dos filmes de compressão e descompressão. Por último, a avaliação
alteração vesical é também uma realidade, como é lógico, quer em relação à morfologia, quer em relação ao seu conteúdo, mas já frisei que esta técnica é claramente suplantada hoje em dia através da avaliação por ecografia. E aqui vemos, na imagem da esquerda, um filme de conjunto realizado após descompressão dos ureteres. Praticamente o que se tenta ver, então, é todo o trajeto do aparelho excretor, desde o alto aparelho excretor urinário até à junção ureterovesical, como sucede aqui do lado esquerdo. Do lado direito, há zonas de contração peristáltica que não permitem a identificação do ureter em toda a sua extensão. Relembro que os rins têm, portanto, o ambiente adiposo que os envolve e é a razão pela qual nós conseguimos reconhecer as sombras renais. Contudo, a interposição ou a sobreposição de gases e fezes, muito comum, leva a que nem sempre seja fácil avaliar as sombras renais. Por exemplo, na imagem de baixo, à direita, no filme sobre compressão dos ureteres, onde se avalia muito bem os pequenos cálices e as papilas, podemos ver que a sombra renal direita e a espessura do parênquima é bastante mais difícil de efetivamente discernir do que aquilo que sucede à esquerda. Ainda à esquerda podemos ver que no pódio superior do rim praticamente não há quase espessura nenhuma do parênquima, onde os pequenos cálices estão dilatados e chegam até ao contorno renal. Este é um exemplo típico de uma sequela de uma pielonefrite e que, de facto, condicionou a redução focal e atrofia parenquimatosa. Aqui temos então também estes radiogramas de conjunto, onde vemos o filme sobre compressão dos ureteres, onde é avaliável o defeito de reflexão provocado das papilas a nível dos pequenos cálices e vemos depois, portanto, o trajeto dos ureteres de um ou outro lado no filme em descompressão. Para além da avaliação renal, da função do aparelho excretor, há toda uma série de alterações que podem ser observadas como anomalias congénitas, uma das quais, por exemplo, condiciona o aparecimento de um aspecto muito típico chamado rim em ferradura. Os rins, como sabemos, são oblíquos em relação à coluna vertebral, com uma orientação de cima para baixo e de dentro para fora, e passarão a ficar praticamente paralelos em relação à coluna vertebral, nos casos em que os rins estão congenitamente fundidos pelo seu polo inferior, como é o caso que aqui se demonstra, em que se observa a verticalização dos rins. Outra situação, também relativamente comum, é observar a presença de duplicações do sistema excretor. Anomalias congénitas que poderão não ter qualquer significado patológico, mas poderão também ser sede, eventualmente, de obstrução. De obstrução a um ou outro pielão superior ou pielão inferior, uma vez que estes rins mostram muitas vezes dois bacinetes, dois ureteres, os quais podem ser fundidos a meio do seu trajeto ou podem lançar-se de forma isolada a nível da bexiga. Por último, embora situações muito raras, mas podemos ter mesmo verdadeiramente casos de agenesia renal, o que obriga, por exemplo, a que os pacientes que vão ser submetidos ou que vão ser potenciais dadores vivos para transplante renal, tenham que ter um estudo prévio que demonstre efetivamente as dimensões e a integridade de ambos os rins. Neste caso, mostra-se na imagem da direita uma redução dimensional muito marcada do rim esquerdo, que praticamente é inaparente, mesmo neste corte tomográfico que estamos aqui a ver, nesta zonografia, enquanto o rim direito tem um aspecto claramente de grandes dimensões, de aspecto vicariante. É um exemplo de uma hipoplasia renal congénita. Dentro das anomalias adquiridas, seria difícil, de facto, estabelecer aqui alguns ou todos os sinais semiológicos que pudessem estar presentes com este tipo de exame. Refiro aqui algumas das mais frequentes. As sequelas de pielonefrite, de que já falei, com a redução focal da espessura parenquimatosa, a perda da normal impressão papilar, porque as papilas atrofiam e é isso que leva à redução da espessura parenquimatosa, com consequente dilatação calicial. Na imagem do meio, vemos o exemplo da obstrução urinária litiásica. Como se vê, à direita, a excreção no rim é perfeitamente normal e as cavidades excretoras, incluindo o ureter, têm também um calibre preservado. Pelo contrário, à esquerda, verificamos que há uma óbvia dilatação do alto aparelho excretor, portanto dos pequenos cálices e também do bacinete, e verificamos a imagem de um volumoso cálculo que se projeta à esquerda de uma das vértebras lombares, portanto de L4 concretamente. Portanto, uma obstrução ao fluxo urinário de causa litiásica, claramente demonstrada por urografia. É precisamente nestes casos que estaria contraindicada a realização do filme sob compressão dos ureteres pelos perigos que já foram atrás apontados. Na imagem da direita, podemos ver também onde a urografia pode colaborar, nos casos de maior dúvida, entre a distinção
de um flebólito visível na escavação pélvica, que corresponde a pequenas tromboses de veias pélvicas mais frequentes na mulher e que têm algumas características conhecidas, mas que por vezes confundem ou se podem ser um pouco mais centralizadas que o habitual e podem mimetizar cálculos urinários. De facto, é fácil verificar que as imagens dos flebólitos estão fora do trajeto do ureter opacificado, fazendo-se assim, com toda a facilidade, o diagnóstico diferencial. Neste diapositivo podemos então ver duas causas, entre muitas, que poderia mostrar, de efeitos de massa, também claramente diagnosticados na radiografia simples, ambas por um aumento da densidade de tecidos moles, no flanco direito, o primeiro caso condicionado por um quisto renal, o segundo por um volumoso hematoma retroperitoneal que efetivamente este paciente possuía de causa pós-traumática. Na última imagem vemos a opacificação do aparelho excretor. Foi neste caso opacificado por via retrógrada e a intenção era tentar observar se existia ou não ruptura concomitante do ureter, fratura ureteral, e verificamos que há aparente integridade sem extravasamento de contraste, mas de facto existe uma grande opacidade de tecidos moles a condicionar desvio do rim direito, um desvio cranial do rim. Uma vez avaliado o aparelho excretor, e portanto eu diria que das grandes indicações que hoje persistem para a urografia intravenosa são sem dúvida a avaliação da integridade das papilas renais, a avaliação do autoaparelho excretor urinário e a avaliação dos ureteres. São estas as grandes indicações que persistem. O resto podem ser de facto todas as dúvidas diagnósticas resolvidas de uma forma mais simples e provavelmente mais rentável do ponto de vista imagiológico através de outras técnicas, nomeadamente ecografia ou por tomografia computadorizada. Um outro tipo de exame de interesse e com valor, obviamente, serão as cistouretrografias, que já tive a oportunidade de explanar, descendente ou antrógrada no decurso da UIV, ou ascendente e retrógrada, com as vantagens que daí advêm, uma vez que utiliza contraste não diluído e tem, por isso, uma maior resolução morfológica. Aqui vemos um exame desse tipo, com incidência oblíqua, para estudar a uretra num paciente do sexo masculino, portanto a uretra é longa, pode ser também sujeita a fraturas e é muitas vezes nesse contexto que este tipo de exame é efetivamente realizado. Deixando assim a urografia intravenosa, exame que, como vimos, está em claro declínio para as técnicas seccionais, gostaria de falar, obviamente, em primeiro lugar da ecografia, uma vez que continua a ser um exame de primeira linha para o estudo do aparelho urinário. A ecografia modo B permite avaliar diretamente as dimensões reais dos rins, a morfologia renal, verificar a espessura parenquimatosa, a diferenciação parenquimocentral é um elemento de capital importância, uma vez que o parênquima é relativamente menos ecogénico que o seio renal. O seio renal é muito ecogénico e brilhante devido à presença de gordura. É um exame muito simples, mais uma vez, excelente para detectar coleções líquidas e aqui concretamente a dilatação, para a demonstração da dilatação do sistema excretor. Para a detecção de cálculos, muito embora a ecografia seja um exame simples de executar, razão pela qual muitas vezes é pedido, no entanto, fica aqui a nota que é fácil diagnosticar cálculos com dimensões relativamente volumosas, será mais difícil demonstrar cálculos pequenos, os chamados microcálculos, uma vez que se podem confundir até com pequenos ecos refletivos emanados por próprios ramos das artérias renais. Portanto, a ecografia é excelente na demonstração da dilatação do sistema excretor, não é efetivamente uma grande técnica para a demonstração da litíase urinária de pequenas dimensões, os chamados microcálculos. A ecografia é fundamental e desempenha um papel preponderante na caracterização das massas renais, isto é, a distinção entre as massas sólidas e as massas líquidas. Gostaria também aqui de relembrar que existem tumores renais que são parcialmente quísticos ou tumores que se desenvolvem intraquísticos, tumores intraquísticos e que podem ser igualmente demonstrados com facilidade por ecografia. Por último,
último, a ecografia tem ainda hoje a grande vantagem de poder associar o estudo por Doppler, o estudo da vascularização. E, de facto, a sensibilidade do estudo Doppler é hoje muito elevada, quer o Doppler cor convencional, quer o chamado Power Doppler ou energia Doppler, que permitem ver, de facto, artérias muito para além das artérias principais e ver mesmo, tanto as artérias arqueadas a nível intrarrenal. Portanto, o Doppler é também um elemento capital que nos pode demonstrar a correta vascularização, é a normalidade da vascularização renal. Aqui temos alguns exemplos de aspectos ecográficos normais. Em ecografia, na imagem de baixo, do lado esquerdo, vemos um rim com uma boa diferenciação entre o parênquima, que é menos ecogénico, e o seio renal, mais ecogénico, mais brilhante. Acima temos a imagem do fígado. Na imagem de cima, também à esquerda, já observamos, por exemplo, um rim que tem uma redução das suas dimensões, mas ainda preserva a diferenciação parênquima central. A presença de indiferenciação entre o parênquima e a zona central, ecogénica, portanto, significa que o parênquima se torna mais ecogénico, está habitualmente associada a rins insuficientes. Portanto, qualquer causa de insuficiência renal, o rim que não produz urina, torna-se efetivamente um rim mais ecogénico a nível parenquimatoso e daí a tendência é as duas zonas se discernirem com maior dificuldade. À direita, vemos então uma imagem de Doppler, uma observação Doppler com energia Doppler, com a técnica de energia Doppler, em que podemos ver, de facto, como a resolução atual e a sensibilidade ao Doppler permite a resolução de pequenas artérias intrarrenais. Dentro das alterações estruturais, temos assim, como aqui está medido, este rim direito, na imagem da direita, que é um rim de pequenas dimensões, atrófico. Vemos que é um rim com perda da diferenciação parênquimo-central, isto é, o parênquima tornou-se muito mais ecogénico, claramente um rim insuficiente. E, de facto, este rim estava funcionalmente excluído. À esquerda, para comparação, está o aspecto de um rim normal. Também conviria referir que os rins têm, como aliás já foi salientado, dimensões que rondam os 8 a 12 centímetros, mas acima normalmente sempre de 8 centímetros, entre os 10 e os 12 centímetros em geral, serão o seu diâmetro longitudinal medido de polo a polo. Nesta imagem podemos ver também como é importante que a técnica ecográfica seja de boa qualidade e bem executada para que efetivamente se possam diagnosticar alguns tipos de patologia. Uma delas, a patologia litiásica. Como sabemos, em ecografia nós podemos modificar a distância focal, a distância onde de facto os nossos ecos se centram e é aquela que será de alguma maneira mais focalizada na nossa imagem. Assim podemos ver nas imagens da esquerda que existe uma imagem ecogénica que desperta cone de sombra, sem dúvida nenhuma, uma imagem de um cálculo. Este é o mesmo caso do mesmo doente, mas agora, à distância focal, o foco da nossa imagem deixou de estar centrado sobre a zona do cálculo, mas está bastante mais abaixo, a uma profundidade maior. E vejam como os sinais semiológicos do cálculo já não são possíveis de colher com a mesma clareza e o diagnóstico podia, com alguma facilidade, ser omitido. Portanto, é fundamental que boas condições técnicas sejam respeitadas, caso contrário, há efetivamente a possibilidade de perder diagnósticos importantes. Nesta imagem tenta-se demonstrar a colaboração e a importância que tem a ecografia na distinção entre um quisto renal simples, do lado esquerdo, com todos os seus sinais ecográficos habituais, anecogénico, ausência de ecos internos, reforço dos ecos posteriores por facilitação dos ecos a jusante, enquanto que à direita temos um volumoso tumor renal de aspecto sólido, semelhante ao do parênquima, fazendo protusão até inclusivamente para fora da cápsula renal. Portanto, a ecografia aparece assim como uma técnica fundamental na investigação do aparelho excretor urinário e, sobretudo, do parênquima renal. Quanto à tomografia computurizada, a informação morfológica que fornece é muito semelhante à informação que obtemos por ecografia. No entanto, há hoje uma tendência muito maior para utilizar a tomografia computurizada, inclusivamente sem contraste, para a detecção de cálculos. Como vimos, a ecografia não é um método excelente para a detecção
injeção de pequenos cálculos, e a informação que é necessário obter é essencialmente aquela que releva das dimensões dos cálculos, porque sabemos que cálculos que têm até 5 mm serão muito provavelmente espontaneamente eliminados, enquanto cálculos maiores que 5 mm necessitarão de outros tipos de abordagens terapêuticas. Portanto, a tomografia computurizada, e uma vez que sabemos que a esmagadora maioria dos cálculos tem de facto algum grau de mineralização, aparece hoje como uma técnica fundamental para fornecer este tipo de informação. Por outro lado, a tomografia computurizada caracteriza com facilidade massas renais. Pode mostrar se as massas são sólidas, o seu padrão de realce, a existência de componentes adiposos internos, por exemplo, ou a existência, por exemplo, de um tumor ou de uma massa quística com os quistos simples a rondarem as 0 unidades Hounsfield, portanto a zona média da escala Hounsfield. Por último, como já referi também anteriormente, podemos dispor da angiotensina das artérias renais, que hoje permite também com muita facilidade o diagnóstico, exclusivamente o diagnóstico, portanto é uma técnica puramente diagnóstica, o diagnóstico de estenoses das artérias renais hemodinamicamente significativas, quer em casos de estenose atromatosa, quer de natureza de displásica. Aqui temos alguns exemplos patológicos e, essencialmente, a imagem de cima tenta mostrar a ideia subjacente à pesquisa de cálculos, portanto, sem contraste, não utilizando contraste intravenoso, com os rins de aspecto normal, portanto, é fácil pesquisar qualquer calcificação no interior do aparelho excretor. Na imagem de baixo, com o número 1, vemos então as duas fases após a injeção de contraste. Na imagem número 2, a fase mais tardia. Na fase inicial temos o nefrograma cortical, em que o contraste está acumulado a nível do córtex, sem ter passado ainda para a medular. A segunda fase já é uma fase de nefrograma total, portanto é uma fase ligeiramente mais tardia. Vejam como de facto hoje a tomografia computurizada e a avaliação funcional podem dar com toda a facilidade este tipo de informação, muito mais fiável, rentável do que aquele que podemos obter por urografia intravenosa. Aqui vemos alguns exemplos de alterações que podem ser encontradas. Por exemplo, no exemplo da esquerda, um rim ectópico, localizado já a nível da pelvis, também uma má rotação e o seu bacinete em sede anterior. Na imagem do meio podemos ver um exemplo bastante típico de uma dilatação do sistema excretor, em que vemos um rim direito de dimensões aumentadas, com franca ectasia do sistema dos cálices e do bacinete, e gostaria de chamar também a atenção para a filtração reduzida do contraste comparativamente ao lado esquerdo, verificando-se ainda do lado afetado a presença do nefrograma cortical, onde no rim esquerdo já há um nefrograma muito mais denso e praticamente um nefrograma total. Portanto, atraso na eliminação do produto de contraste, um dos sinais também que classicamente era conhecido da urografia intravenosa. Na imagem da direita, mostra-se também, com vantagem em termos de resolução morfológica, as alterações encontradas nas sequelas de pielonefrite crónica. Observamos um rim direito de aspecto vicariante, de grandes dimensões, e um rim esquerdo pequeno, com zonas de atrofia focal do parênquima, condicionando um aspecto irregular. Portanto, a semiologia típica da pielonefrite crónica. Outra das grandes vantagens da tomografia computurizada é a possibilidade de demonstrar alterações de caráter vascular, como os infartos renais, claramente identificado na imagem da esquerda, com uma ausência de perfusão da metade anterior do rim esquerdo, numa situação pós-traumática, facilmente diagnosticado. Este é o tipo de exemplo que não é demonstrado quando é executada uma simples ecografia em modo B no serviço de urgência, portanto, só apenas exames que possibilitam este acesso à informação vascular é que são capazes de dar esta informação. E na imagem da direita, uma situação relativamente rara, mas também possível, um caso de trombose bilateral das veias renais, em que se observam as veias com conteúdo hipodenso interno, não sofrendo efeito de realce, cuja cabeça do trombo está situada na transição para a veia de cava inferior a nível da veia renal direita. Entrando na patologia tumoral, convirá também informar que hoje as técnicas seccionais são totalmente indispensáveis na sua abordagem, quer na caracterização, quer no estadiamento. Os esquemas anexos mostram exemplos de tumores renais que têm tendência, de facto, para um envolvimento vascular extremamente precoce, o que inviabiliza, de alguma maneira, uma cirurgia de reseção curativa. Isto por um lado. Por outro lado, também é verdade que
com o advento destas técnicas seccionais, temos vindo a diagnosticar cada vez tumores de menores dimensões. E estes tumores pequenos já não são necessariamente tratados por uma nefrectomia total, mas sim mesmo por uma tumorectomia, como vemos no exemplo em baixo à direita. Portanto, é fundamental, de facto, estadiar o tumor, conhecer exatamente o que se passa a nível local, o que se passa a nível vascular e, obviamente, conhecer também o que sucede em termos de metastização, quer adenopática, quer, obviamente, visceral. Convém também aqui referir, como, enfim, um dado que já é bastante conhecido, que o tumor de Graft, tanto sendo embora um carcinoma, tende a seguir uma metastização de tipo sarcomatoso, envolvendo, obviamente, os pulmões como grande primeiro filtro para a sua metastização, o que é lógico se entendermos que a drenagem tumoral se faz através das veias renais diretamente para a veia cava inferior. Esta é outra das vantagens de ataque, de facto, a caracterização, falámos no estadiamento, mas a caracterização de lesões tumorais, nem todos os tumores são iguais, é possível, de facto, predizer a sua agressividade biológica baseada nos sinais morfológicos. Aqui vemos um tumor claramente hipervascular, na fase de nefrograma cortical, uma fase arterial, que perde rapidamente o contraste, tornando-se hipodenso nas fases mais tardias, e onde podemos observar que tem uma massa de contornos muito bem definidos, regulares, que não ultrapassa muito provavelmente a cápsula renal. Portanto, um tumor confinado ao rim, que ainda por cima tem um sinal muito típico, uma cicatriz central hipodensa. Este aspecto é de facto muito típico do oncocitoma, um tumor que está na fronteira entre a benignidade e a malignidade e, portanto, o ataque aqui pode também dar uma indicação clara de que o tumor estará ainda muito provavelmente confinado ao rim. E nesta imagem tenta relatar-se um problema clínico bastante importante que corresponde ao diagnóstico dos pseudotumores. Muitas vezes os rins apresentam alterações congénitas, como sejam hipertrofia de coluna de Bertin, e que simulam, de facto, imagens de tipo pseudotumoral, como se pode observar nesta ecografia, onde, de facto, o operador relatou uma imagem nodular arredondada sólida que podia ser entendida como um carcinoma de células renais. Efetuou-se, de facto, o ataque neste doente, com e sem administração de contraste, são as duas imagens que estão, portanto, em baixo, e podemos observar a zona de hipertrofia do lábio anterior do rim esquerdo, com uma zona central que corresponde a um pequeno cálice no seio da gordura, a este nível. Portanto, tratava-se muito simplesmente de uma hipertrofia do lábio anterior do rim esquerdo, portanto, com uma imagem de pseudotumor e não de um verdadeiro tumor. Este é outro exemplo, não utilizando agora a tomografia computurizada, mas a ressonância magnética e a utilização de ressonância em conjunção com cortes coronais, com esta sequência ponderada em T2. Portanto, também é relativamente simples avaliar não só as dimensões do tumor, até onde é que este tumor se estende e depois demonstrar, como se vê na imagem da direita, um volumoso tumor que envolve toda a veia cava inferior, portanto, uma trombose tumoral ascendente, a qual vem quase até a origem da veia cava inferior ao se lançar na aurícula direita. Nesta imagem podemos ver também a colaboração da tomografia computurizada. Havia aqui lesões suspeitadas num jovem paciente, havia lesões que eram de facto suspeitas do lado esquerdo, mas também se pode observar que há lesões à direita, lesões renais hipovasculares, portanto diferenciando-a claramente do adenocarcinoma, que em geral é um tumor hipervascular, e em que podemos ver igualmente alguma compressão e envolvimento extrínseco do aparelho excretor urinário. Tratava-se de um linfoma. Contrariamente, vemos na imagem da direita a caracterização de duas massas diferentes, uma com densidade lipídica, um angiomiolipoma, e do lado esquerdo um quisto simples com densidades de 0 unidades alno-sílice em zonas sólidas internas. Portanto, a caracterização a ser feita de uma forma muito simples. E nesta imagem tenta relatar-se um problema clínico bastante importante que corresponde ao diagnóstico dos pseudotumores. Muitas vezes os rins apresentam alterações congénitas, como sejam hipertrofia de coluna de Bertin, e que simulam, de facto, imagens de tipo pseudotumoral, como se pode observar nesta ecografia, onde, de facto, o operador relatou uma imagem nodular arredondada sólida que podia ser entendida como um carcinoma de células renais. Efetuou-se, de facto, o ataque neste doente,
com e sem administração de contraste, são as duas imagens que estão, portanto, em baixo, e podemos observar a zona de hipertrofia do lábio anterior do rim esquerdo, com uma zona central que corresponde a um pequeno cálice no seio da gordura, a este nível. Portanto, tratava-se muito simplesmente de uma hipertrofia do lábio anterior do rim esquerdo, portanto, com uma imagem de pseudotumor e não de um verdadeiro tumor. Por último, uma nota em relação à ortografia e à angiografia renal. Já considerei a importância da angio-TC e da angio-RM como técnicas puramente diagnósticas. Portanto, numa etapa prévia, julgo que hoje não há qualquer necessidade de submeter estes pacientes a exames mais invasivos, nomeadamente a angiografias convencionais, mas também gostaria de recordar que a ecografia Doppler pode também dar uma primeira e importante aproximação à existência de estenose das artérias renais significativas. Claro que o Doppler avalia melhor a artéria renal principal e muitas vezes tem alguns problemas na identificação de artérias renais acessórias, nomeadamente artérias polares, que poderão, enfim, de uma forma, embora rara, mas poderão estar envolvidas também com a estenose e, de alguma maneira, serem causa desencadeante de uma hipertensão renovascular. Portanto, aqui a mensagem é que, essencialmente, estas técnicas, qualquer uma delas, pode ser utilizada para o diagnóstico não invasivo de lesões vasculares, deve ser utilizada com esse propósito, para detectar estenose da artéria renal. E as imagens de baixo são bem elucidativas em tomografia computerizada, com reconstrução apropriada, portanto, com algoritmo de projeção de máxima intensidade, é possível ver as artérias renais normais em toda a extensão, com um aspecto que é, de facto, muito comparável ao da ortografia convencional que é demonstrada na imagem do meio. À esquerda, demonstra-se a imagem do Doppler. Portanto, a angiografia de subtração digital deve ser, hoje em dia, utilizada apenas com finalidade terapêutica, quando queremos já efetivamente fazer angioplastias e fazer a dilatação da artéria renal, portanto tratar aquela hipertensão renovascular. Nestes diapositivos eu gostaria de mostrar também o exemplo de uma estenose da artéria renal diagnosticada por angio-RM. Como se vê, são construções no plano coronal. É perfeitamente possível e muito simples demonstrar todo o trajeto da artéria renal direita, que é irregular a nível do seu terço distal. Este é o aspecto muito típico e muito comum da displasia fibromuscular, lesão que é uma das causas potencialmente tratáveis de hipertensão arterial secundária, habitualmente associada a pacientes jovens ou relativamente jovens e que difere da estenose aterosclerótica porque essa normalmente envolve o ósteo da artéria renal à saída da aorta. Portanto, como vemos, é também a possibilidade de informar sobre o aspecto morfológico do tronco da artéria renal, inclusivamente a sua bifurcação, é também possível por angiografia por ressonância magnética. Claro que esta avaliação do aparelho excretor ficaria incompleta se não fizéssemos alguma menção ao estudo vesical e, efetivamente, a radiografia simples pode mostrar, como já falámos, a presença de cálculos, de calcificações da parede, associados eventualmente a alterações de caráter infeccioso ou a possibilidade de demonstrar distensão, portanto, e a presença de um globo vesical. Mas o exame que confirma estes achados é essencialmente o exame de primeira linha, é a tomografia computerizada. Ou, obviamente, em segunda linha, a tomografia computerizada, se o que se pretende já é a avaliação de um tumor conhecido, mas o diagnóstico do tumor é, em si, realizado por ecografia. E aqui temos exemplos, no primeiro caso, de um pequeno tumor papilar com uma projeção intravesical, facilmente diagnosticado por ecografia num paciente com hematúrias, é fácil medir o tumor e a TAC acaba por intervir uma segunda linha, como vemos nos dois exemplos subsequentes, em que vemos o tumor vegetante no seio da urina iodada, apontado pela seta, e vemos depois ainda outra informação muito relevante e importante, que é o extravasamento da neoplasia para fora da bexiga, como podemos observar na imagem da direita, estadiando este tumor num tumor T4.
Uma palavra para as lesões traumáticas, para dizer que as lesões traumáticas podem ser de vária índole, desde lesões vasculares até lesões mais frequentes parenquimatosas, com fratura, que podem envolver ou não o sistema coletor, hematomas, que podem ser perirrenais ou subcapsulares, estes últimos levando a compressão do parênquima renal circundante, como se vê na imagem do meio, ou finalmente as lesões que lesam o sistema coletor e que podem cursar com urinomas devido à ruptura do sistema coletor. Dois exemplos. Aqui temos uma fratura renal, claramente diagnosticada nas imagens pré-contraste e pós-contraste. Pós-contraste após a injeção é fácil de observar a zona de descontinuidade hipodensa do rim esquerdo com a formação de um volumoso hematoma perirrenal. Como se pode também observar, o hematoma perirrenal é bastante hiperdenso espontaneamente, nem ver a imagem da esquerda, devido à presença de sangue fresco, que, como se sabe, é espontaneamente hiperdenso. Neste caso, observamos um hematoma subcapsular. A grande diferença entre o hematoma subcapsular e o hematoma perirrenal é que o subcapsular tende a comportar-se como um efeito de massa para o próprio parênquima, comprimindo o parênquima. E como se vê aqui, o parênquima renal está totalmente empurrado, comprimido, contrariamente ao que sucedia no exemplo anterior, onde o hematoma perirrenal se distribuía livremente, sem condicionar compressão parenquimatosa. Finalmente, também uma palavra para as lesões traumáticas da pelvis. Já falámos nas lesões da uretra, diagnosticadas por cisto-uretografia, mas a possibilidade de utilizar também as técnicas de tomografia computurizada podem fazer com vantagem o diagnóstico muito simples de ruptura da bexiga e se a ruptura é intraperitoneal ou, pelo contrário, extraperitoneal. E aqui vemos uma fratura óssea dos ramos iliopúbicos e isquiopúbicos. A uretrografia mostra uma clara extravasamento do contraste que fica retido entre os tecidos extraperitoneais, portanto uma ruptura extraperitoneal da bexiga, também confirmada por tomografia computurizada, onde é visível contraste acumulado do lado esquerdo ao longo do plano do músculo obturador interno, portanto em clara sede extraperitoneal. Finalmente, também, só para chamar a atenção para que a tomografia computurizada pode, de alguma maneira, ajudar de uma forma simples no diagnóstico de fístulas entre o tubo digestivo e a bexiga ou, inclusivamente, no diagnóstico de infecções que cursem com gérmenes produtores de gás, através da demonstração, como se vê neste exemplo, de níveis hidroaéreos. Neste caso concreto, tratava-se de uma fístula colovesical associada a uma doença inflamatória intestinal. Portanto, penso que a tomografia, em resumo, a tomografia computurizada tem hoje um papel fundamental na exploração do aparelho urinário, no estudo dos tumores, no estudo da litíase e, portanto, é um excelente complemento ao exame ecográfico. Ficou por referir apenas, porque ainda não está totalmente implementado nos dias atuais como técnica clínica, a realização de urografias por ressonância magnética. No futuro, penso que esta técnica é uma técnica também de grande valor, valem aqui um pouco as mesmas considerações feitas a propósito da enteroclise, em que, efetivamente, todo o aparelho excretor urinário pode ser demonstrado com técnicas muito dispares, com e sem utilização de contraste, e que poderá vir a substituir, mercê de uma grande resolução morfológica, a urografia intravenosa com vantagem, uma vez que na ressonância se trata de uma técnica tomográfica, o que não sucedia com a urografia intravenosa feita com técnicas radiológicas adicionais.